Ora, bom dia a todos. No rescaldo dos resultados ontem à noite, que vieram a confirmar os mais 2 deputados do grupo parlamentar do Chega, já falámos disto diversas vezes, é épico, é histórico, 50 anos após 25 de Abril, 50 deputados, é um resultado histórico de André Ventura e do Chega, mas essencialmente de André Ventura, porque foi o homem que teve a visão de criar este partido e de considerar que de facto alguma coisa estava mal no sistema e que existia espaço para uma nova força política. Eu acho que agora entramos numa fase em que é importante, durante uns dias antes da tomada de posse, entrarmos aqui em alguma reflexão política e de entendermos, ou pelo menos dos outros partidos do sistema entenderem o que é que aqui aconteceu. Foram 50 anos de mais do mesmo, 50 anos que a população se fartou, o povo fartou-se, todos nós já ouvimos as expressões do eles são todos iguais, é sempre a mesma coisa, vá para lá quem for, é sempre igual, e desta vez existiu uma mudança, acabou o bipartidarismo, acabou a soberba por parte destes partidos, e é curioso entender que não é só Santos Silva, a própria mesa da Assembleia leva a uma reestruturação total. Saem também elementos do PSD que tiveram durante muitos anos no Parlamento, alguns com quem até tenho um bom relacionamento e que até considero boas pessoas, o caso de Adão e Silva, mas chegamos a uma altura que existe uma viragem completa, e esta arrogância que o Partido Socialista e que mesmo o PSD muitas vezes tem em relação aos novos partidos, acabou por culminar no resultado, que foi um resultado fantástico. Existem vários políticos que deviam tirar daqui algumas ilações. Santos Silva, obviamente, é um deles. Tentou de tudo para ser o travão à extrema-direita e era o garante da liberdade. E ontem ouvia um dos comentadores na televisão, o Miguel, a dizer, e com toda a razão, que Santos Silva é um trotskista, é um homem da ala mais radical da esquerda do Partido Socialista, que durante diversos anos teve um posicionamento que inclusive chegou a dar apoio à candidatura presidencial do Hotel Saraiva de Carvalho, que era um terrorista, que esteve envolvido nas FP25, que mataram gente, e é isso que eles consideram como sendo uma liberdade conquistada com o 25 de Abril, e que nós consideramos que obviamente o 25 de Abril foi uma data importante, é uma data histórica, mas mais do que tudo, se não fosse o 25 de Novembro, obviamente nunca teríamos tido a liberdade de votar da maneira como votámos desta vez contra o sistema. Mas existem mais figuras que deviam tirar daqui bastantes ilações, nomeadamente Eurico Brilhante Dias, o líder da bancada parlamentar do Partido Socialista, que tanto nos ostracizou durante o período do último mandato, que alimentou as linhas vermelhas e que nós só lhes temos a agradecer pelo facto das pessoas terem finalmente percebido que era um lobo com pele de cordeiro. Olhamos para alguns elementos do governo e para algumas figuras deste governo que caiu e percebemos a gravidade da forma como todos eles eram escolhidos. O Ministro da Cultura, que antes de chegar onde chegou, tinha uma avença de praticamente 5.000 euros para organizar as comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, numa associação que não se percebia bem o objetivo. O próprio Ministro João Costa, da Educação, sempre com uma postura muito altiva e arrogante em relação ao Chega, tem-nos um ódio de morte, e que agora até diz que quer sentar-se com a AD para resolver a situação dos professores, como se nunca tivesse estado dentro do governo. Mas existem mais, existe a Ministra da Agricultura, que virou os agricultores todos contra ela, o Ministro da Economia, que sempre achou que era uma sumidade acima de todos os outros, mas depois tínhamos Fernando Medina, o homem que, enquanto foi Presidente da Câmara Municipal de Lisboa, enviou dados de manifestantes anti-Putin para o Kremlin, e tínhamos João Galamba. João Galamba, não nos esqueçamos que João Galamba foi ministro, João Galamba foi o homem que encerrou
o debate do Orçamento de Estado, ou a aprovação do Orçamento de Estado, numa provocação clara a Marcelo Rebelo de Sousa, e a partir daí nada foi o mesmo. António Costa, sempre com o posicionamento de que nós por ele não passávamos, que era aquela lógica de combate político connosco, ofendeu tudo e todos, mas nós, sempre que fazemos um ataque mais cerrado, somos considerados arruaceiros, que estamos no Parlamento para tomar decisões e posições que não se coadunam com a liberdade e com os valores de Abril. E é curioso que aquela que eles sempre apelidaram como a Primavera de Abril tenha chegado em março, e que num momento tão importante para a democracia portuguesa, num momento tão importante para o nosso país, a Primavera tenha chegado precisamente com uma grande vitória do Chega, um grande resultado do Chega. Ainda não é totalmente uma grande vitória, é uma vitória. A grande vitória será quando André Ventura for Primeiro-Ministro e quando chegarmos de facto ao Governo, e que já todos perceberam que mais tarde ou mais cedo será isso que vai acontecer. Em relação a André Ventura, queria deixar uma nota. Quem assistiu ontem à entrevista, não foi um debate, à entrevista na RTP3 com o Presidente do Partido, percebeu, está numa grande forma. Foi uma grande entrevista, e a determinada altura fez aquilo que nós temos que fazer, que é meter o jornalista no lugar da maneira como meteu, porque o jornalista já não estava a fazer perguntas, porque o jornalista já não estava a fazer o seu trabalho de isenção, porque o jornalista estava a tentar mais uma vez uma retórica de ataque claro ao Chega, numa tentativa de colagem a afirmações que só ele é que as entende assim. E André Ventura teve muito bem em desmontá-lo por completo, em destruí-lo por completo em direto, e a colocá-lo no lugar, ainda para mais porque, se já não bastasse todos os jornalistas terem, de acordo com o seu código deontológico, que ser isentos, ontem o jornalista da RTP tentou demonstrar durante várias vezes que não era isento, que não estava a ser isento nas suas perguntas, estava a ser acusador em muitos pontos que estava a fazer, estava a mentir em algumas das afirmações que estava a fazer, e como se isto não bastasse, como eu estava a dizer, isto tudo pago com o dinheiro público, porque a RTP continua a ser pública. E portanto, terminando com esta questão, os jornalistas têm que perceber de uma vez por todas que lhes correu mal, a campanha difamatória e de onde é que fizeram em cima do Chega correu mal, correu significativamente mal. Também eles deviam refletir sobre isto e perceberem que o papel deles é informar, manter a população informada, mas sempre com isenção, e sempre garantindo o direito ao contraditório, e garantindo que verificam as fontes, que não fazem notícias sensacionalistas numa lógica de vir destruir o que quer que seja, porque a única coisa que fizeram foi, isso resultou ao início, quando fizeram isto e quando colocaram a situação do racismo, do fascismo, da xenofobia, do machismo, etc., isso tudo resultou numa fase inicial. Eu próprio tinha amigos que a determinada altura tive grandes discussões com eles, e perdi alguns amigos por me dizerem como é que é possível tu agora estares nesse partido fascista e racista, e eu sempre lhes disse, é engraçado que me conheceram durante mais de 40 anos e nunca tiveram essa opinião sobre mim, e de repente, porque eu estou num partido no qual acredito nos valores e nos princípios, passaria a ser todos estes chavões que eles nos apelidaram. A partir de determinada altura, estes descontentes com o Chega, que eram os anti-Chega, começaram a perceber que de facto a perseguição era enorme, que nós somos o partido mais escrutinado por todas as instituições, que nós somos o partido que a imprensa tentou fazer um cerco, finalmente começam a abrir e finalmente começam a perceber que não podem continuar com a lógica de um partido com 50 deputados não ter representação nos painéis de televisão e de debate na televisão. Sabem que nós crescemos, sabem que mesmo muita gente que ao início do partido era renitente em relação às nossas opiniões, hoje em dia concorda connosco e já percebeu ao que viemos, e que viemos pelos portugueses e por Portugal, e que esse é o único objetivo que temos. Portanto, foi uma excelente entrevista ontem de André Ventura, a colocar os pontos nos is, com um posicionamento também a nível internacional das nossas relações internacionais, que é bastante importante numa altura que estamos prestes a entrar nas eleições para o Parlamento Europeu, e deixar um apelo. Nós de certeza que vamos apresentar grandes candidatos ao Parlamento Europeu. É muito importante
que o Chega tenha uma forte representação no Parlamento Europeu nas eleições que se avizinham, porque as pessoas esquecem-se e não dão grande valor às eleições europeias, mas a realidade é que grande parte das normas que entram em Portugal e que somos obrigados a cumpri-las por causa das diretivas comunitárias e dos tratados, vêm emanadas do Parlamento Europeu e acabam por ser a decisão do nosso dia-a-dia. E, portanto, é importante que tenhamos o Chega também dentro do lote dos 21 deputados europeus. De certeza que vamos eleger, mas é importante que ganhemos as eleições europeias e que tenhamos uma grande representação para que, como sempre defendemos, tenhamos uma Europa de nações fortes, garantindo a nossa autodeterminação, a nossa soberania, a nossa existência enquanto Estado, garantir as nossas fronteiras e garantir o nosso posicionamento, que nunca perdemos as nossas tradições, as nossas culturas, e que queremos estar na Europa sim, mas queremos continuar a ser Portugal, porque nós temos mais de 900 anos de história, e não podemos perder esta história, porque burocratas em Bruxelas consideram que nos devem impor regras e determinar como é que é o nosso dia-a-dia. O resto, bom dia a todos.